E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós estamos entrando aqui agora na nossa quarta semana, né? Vamos pegar aqui, ó, quarta semana do nosso volume 2 do PET, aqui para os oitavos anos. Quem está falando aqui com vocês é o professor Eurípides, eu dou aula de inglês e língua portuguesa. Então, nós estamos entrando aqui, finalizando esta semana 4, né? Essa quarta semana do volume 2, tá certo? Então, vamos nos ater agora às nossas atividades. E nas nossas atividades, eu já dei uma marcada aqui, vai nos levar à relação do can, tá certo? O que esse can aqui ele pode nos indicar? Beleza, pessoal? Então a gente vai fazer a leitura de tudo isso aqui com vocês. Então eu vou fazer uma alteração aqui muito interessante. A gente vai inverter. Eu vou fazer a leitura baseando já, traduzindo tudo isso aí que está pedindo para você. Beleza? Então você vai prestar bastante atenção nessa questão 1. Eu vou fazer a leitura toda ela no português. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. No texto viciado no celular aparecem as frases com modal verb can. Então onde que é aqui, ó? Modal, olha lá. Modal verb can. O que é modal verb can? Porque ele tem outras condições quando você vai colocá-lo na frase, você vai encaixar ele na frase, né? Vamos seguir aqui agora até o final, para que você possa entender nesse caso aí, né? Então ele tem logo as primeiras palavras. Ele tem isso aqui, ó. Viciado em seu celular, o que você pode fazer sobre isso? Antes de tudo, podemos nos tornar viciados em nossos smartphones e mídias sociais. E aí, o que vocês acham? Aí ele vem colocando isso aqui, ó. E com os adolescentes, eles estão sentados, entediados na sala de aula, e a única coisa em que podem pensar é quando é que eu vou mexer no meu smartphone, né? Essa última frase foi eu que inventei, tá certo? Então a gente tem que ater mais essa aqui, ó. Podem pensar em, né? Podem pensar o que aqui nesse caso? O que você vai pensar sobre o que? Então o menino está lá na sala de aula, está entediado, está doidinho. A gente já comentou isso aqui nas aulas passadas, né? Com relação à utilização dos nossos aparelhos celulares, o vício que isso aí nos traz. Será que traz benefício? Por um lado, sim. Será que traz algum malefício? Também traz. Então é uma faca de dois gumes, né? Então, logo de cara aqui, você tem o verbo can. O verbo can, pessoal, tem que tomar muito cuidado na hora que você for contextualizar ele. Já expliquei isso. Na hora que você for usar um tipo de vocabulário para que a pessoa possa entender realmente o significado da contextualização da frase, né? E logo de cara aqui na letra A, ele fala o seguinte: qual o significado do verbo can? Tá certo? E, cara, isso aqui tem vários significados, né? Mas vamos puxar aqui, por exemplo, uma característica peculiar aqui do verbo can, ou seja, a única, ele tem o uso de uma possibilidade, tá certo? É uma possibilidade. Também você pode utilizar para o verbo, né? Pode, eu posso, tu pode, ele pode, viu? Então você tem essa condição de usar o verbo can também para isso. Quando você vai estudar o verbo can na língua inglesa, ele tem a possibilidade, né? Ele tem a possibilidade de você usar essa condição aqui, beleza? E aí, galera, você pega essa frase aqui, por exemplo, ó, here's what you can do about it, tá certo? O que você pode fazer sobre isso, ó? O que você pode fazer sobre isso, tá certo, pessoal? Então aqui já estou dizendo para você, é uma das características dele. Recapitulando aqui da letra A, né? Qual o significado do verbo can? Eu posso dizer para você dentro de uma peculiaridade, tá certo? Ou seja, você pode utilizar como sendo única também do uso de uma possibilidade. Se eu digo assim, por exemplo, eu posso, você pode, tá certo? Então eu estou usando essa característica aqui dessa frase, ó, tá certo? Ó, posso usar a característica dessa frase aqui, ó, do verbo can. Here's what you can do about it. Ou seja, o que você pode fazer sobre isso? Então foi aquilo que eu disse, ó, eu posso, nesse caso aqui da letra A, né? Eu posso, você pode. Agora, se eu trocar por possibilidade, eu poderia alterar também a contextualização, o contexto da frase. Eu posso dizer, eu na possibilidade, reticências, você dentro das possibilidades, viu? Então fez uma contextualização aqui relacionada ao significado.
Beleza? Qual o significado do verbo can? Você pode usar aquela que eu especifiquei aqui em cima, já estou dando a resposta para vocês, ou pode usar dentro das possibilidades, tá certo? Tudo que você vai utilizar dentro do verbo can. Letter B. Na letra B, pessoal, ele diz o seguinte: em quais situações esse verbo deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet, no caderno. Cara, então vamos lá. Você pode abrir a internet, pode buscar vários vídeos aí dentro do YouTube, dos canais, buscar aí nos Twitters da vida, né? Fazer uma pesquisa sobre a possibilidade, olha só, em quais situações, tá vendo que coisa interessante? Você pode utilizar o verbo can. Aí você vai pesquisar no seu caderno aí, né? Dentro dessas possibilidades aí, beleza? Galera, presta atenção. O modal verb can é usado também para falar sobre suas habilidades, né? Ou seja, coisas que alguém ou algo consegue, é capaz de, olha só, é capaz de fazer ou não. Nas escolas e livros, o can costuma ser traduzido pelo verbo do eu posso, tu pode, ele pode, né? Mas, presta atenção, ele pode ser traduzido ainda de outras maneiras. Foi como eu havia dito anteriormente, né? Isso deixa a sentença mais natural. Então, quando você quer fazer um texto bem interessante, bem legal, então procura fazer uma contextualização mais ampla, tá bom? Mais interessante aí. Então, verifica que a gente está falando com vocês com relação ao que o verbo can, como que ele pode ser usado. Então, pause o vídeo, ouça o que eu acabei de falar sobre a letra D e transcreva aqui embaixo aquilo que realmente você está entendendo. Tá certo? Até aí tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos verificar aqui qual é a estrutura das orações com o verbo can, na forma afirmativa, na negativa e na interrogative form. Lembra da interrogativa? Você coloca o verbo na frente, depois o sujeito. Estão lembrados? A negativa você pode usar o don't, você pode usar o not. E a afirmativa é aquela que nenhum nem outro, né? Tá afirmando ali, beleza? Então, como é que é feita essa estrutura aqui? O que é estrutura? O que vem primeiro? O que vem depois? Entenderam? Ó, o que vem primeiro? O verbo. O que vem depois é o sujeito. O que vem depois é o substantivo. Ó, beleza? Essa é a estrutura. É como se você fosse fazer aquela formulazinha matemática, né? Então vamos pegar aqui, pessoal, ó, da affirmative form, a forma que a gente tem o mais o comum, né? O jeito da gente utilizar. Então, presta atenção assim, como é que você vai fazer essa estrutura? Primeiro, você usa o sujeito mais o verbo can mais o verbo principal. For example, por exemplo, aqui, ó, eu tenho eu, sujeito, posso, olha o verbo can entrando aí, dançar. Aí entra lá aquela parte do verbo, né? Do verbo principal ali, beleza? Viu o que é a estrutura? Só que se você quiser fazer a tradução aí do eu posso dançar para a língua inglesa, pode colocar aí também, tá certo? Então vamos para essa aqui agora, ó. Negative form. O que é a negative form? Você vai usar o não. Como é que é a estrutura dele aí nesse caso, né? Como é que eu vou usar? Semelhante à afirmativa, né, pessoal? Porém, você tem que usar o not. Então, como é que é a estrutura, ó? Aí você vai usar o sujeito, mais o verbo can, mais o not, mais aquele verbo principal. Por exemplo, eu não posso falar russo. Eu, pode ser lá, né? O sujeito, não. Aí já entra o, o, a negativa, né? Posso, só que você vai ter que colocar, né? Cannot. Em vez de falar não posso, fala, inverte, ó, na língua inglesa. Cannot. Você não pode falar not can, não tem como. Então você vai só inverter. Aqui na língua portuguesa, o não está na frente do verbo posso. Agora, na língua inglesa é o contrário. O can, no caso o verbo, vai ter que estar na frente e o not vem depois. Então, recapitulando, ó, o sujeito primeiro, o verbo can, mais o not, tá certo? Mais o not e depois o verbo principal. Então, eu dei um exemplo aí, né? Eu não posso falar russo. Então, você pode pegar essa frasezinha e transformar essa frase que eu acabei de dizer na negativa. Você vai observar isso aí na hora que você for fazer essa inversão da tradução para a língua inglesa. Já expliquei aqui, você tem toda a liberdade, você pode utilizar o Google Translator, ok? Então vamos lá.
Agora vamos para interrogative form, né? Forma interrogativa é o que, galera? Essas são as perguntas, né? Por isso que fala que é interrogativa, forma interrogativa, tá bom? Aí você vai inverter. Aí nesse caso você vai colocar o can primeiro, que é o verbo, can, mais o sujeito, depois o verbo principal. Na língua portuguesa você fala como isso aqui? Você diz assim, ó, eu posso dançar? Ou posso eu dançar? Olha como é que fica esquisito. Eu coloquei o can, né, que é o posso, depois o sujeito, que é o eu, e depois o verbo principal, que é o dançar. Por isso que ficou assim, ó, posso eu dançar? Mas para mim fazer essa tradução para a língua inglesa, você pega lá o modo correto como a gente fala, né? Eu posso dançar? Aí você vai ver lá que ele vai inverter. Aí ele vai colocar o can na frente, mais o sujeito, depois o verbo principal. Tudo bem? Eu estou falando aqui para vocês para que eu não complete aqui na frente. É você que vai dizer, é você que vai fazer conforme eu estou lhe instruindo, tá bom? Então você vai pausar o vídeo, ou leia leia ou ouça, né? Tudo que eu estou falando com relação letter C, ok? A letra C. Galera, agora vamos aqui para number 2, número 2. Olha lá, number 2. Agora observe as imagens e descreva a mensagem delas. Você não precisa traduzir todo o texto, apenas o suficiente para entender a mensagem e explicá-la. Então, olha só. Vou marcar aqui. Primeiro, ele quer que você entenda a mensagem e explique a mensagem. Explique. Então, como é que eu vou explicar isso aqui, professor? Você vai explicar, pode escrever aqui do lado, ó, tá? A mensagem está aqui. O que que essa mensagem está querendo passar para você? Tá certo? O que que essa mensagem está querendo passar para você, né? O que que ela quer dizer? Então, olha lá. Se a gente for puxar a tradução livre, diz assim: todo mundo quer a felicidade sem qualquer dor, mas você não pode ter um arco-íris sem um pouco de chuva, né? Sem um pouco de chuva. Pause o vídeo, ouça a minha tradução e vá entender e vai explicar o que essa mensagem está passando para você. Pode ser na língua portuguesa, professor? Tudo bem, pode, tem problema nenhum. Para você achar essas mensagens, posicione o ponteiro do mouse, clique e aí ele vai te levar até aquela mensagem lá. Beleza? Vamos ver o próximo? Letter B. Na letra B, a mesma coisa, cara. Mesma coisa que ele está pedindo aqui, ó. Entenda a mensagem e explique esta mensagem. Então você vai explicar, não é repetir o que eu traduzi, não. Cara, você tem que explicar, beleza? Tem que fazer isso aí. Então vamos lá. Letter B. Aqui ele diz o seguinte, muito interessante esse aqui, hein? Você pode desistir ou pode desistir de reclamar, né? Você pode desistir ou pode desistir de reclamar. Legal, você vai ter que explicar essa mensagem aqui. O que ele quis dizer para você, né? Lembro que, como é uma interpretação, pessoal, ele é livre. Aí vai de acordo com a sua subjetividade, algo íntimo seu, tá? Se eu tivesse que falar algo sobre compreensão textual, aí a pergunta eu teria que fechar ela aqui no canto e já pedir a sua indicação, beleza? Já estou sempre falando sobre isso, né? E essa última aqui, né? Tão conhecida, tá certo? Yes, we can. Vocês lembram aí do ex-presidente Barack Obama? Ele falava muito nessa frase, né? Yes, we can. Então vamos aqui, ó. Number 3. Vamos supor que você está escrevendo o seu blog e usa a imagem abaixo para passar uma mensagem para os outros adolescentes. Escreva em inglês seu recado. Então, olha bem, ele está pedindo para que você escreva em inglês o recado baseado nessa frase aqui, ó. Yes, we can. Tá certo? Então, olha lá. Você vai escrever em inglês. Dentro dessa pequena mensagem aqui, yes, we can, o que você vai dizer para os seus colegas no blog? Seria algo assim tipo, estamos vencendo o problema da pandemia, ou seja, estamos conseguindo frequentar as aulas online, os nossos pais estão superando junto conosco. Então você pode passar uma mensagem
positiva, tá certo? Para os seus colegas, tá bom, pessoal? Viu? Então, encerramos aqui a nossa quarta semana, tá certo? Encerramos aqui a nossa quarta semana do volume 2. Então, vamos aguardar aí os próximos volumes que virão. Ok, guys? Yes, we can. Bye bye.